Fala aí, pessoal. Bora falar de BTLG, Fundo de Galpões gerido pelo BTG, que acabou de anunciar uma aquisição bilionária. O fundo já havia comunicado a intenção de realizar essa aquisição alguns meses atrás e agora divulgou a assinatura do contrato de compra e venda. Vou passar alguns detalhes iniciais aqui para você. O fundo já tinha feito uma emissão de 1,5 bi e fez agora esta aquisição de 1,77 bi. São 11 galpões, uma área aí de aproximadamente 514 mil metros quadrados, sendo que 15% da área é refrigerada, são galpões refrigerados, são galpões frigoríficos. Esses galpões são alugados por um preço maior, existe uma demanda interessante por eles também, o que dá uma enriquecida, o que melhora a qualidade dessa aquisição. E o mais importante, eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo, 94% da receita vem de um raio de até 60 km da capital, 60 km de São Paulo. Então eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo por que isso é importante. Aproveita e já me segue no Instagram, tá aqui embaixo, @DaniloGBasti, se inscreve no canal se você não me conhece. Eu sou analista de investimento, especialista em fundos imobiliários, falo aqui sobre investimento em geral, tanto aqui quanto no Instagram, principalmente sobre fundos imobiliários. Eu ajudo você a investir em tudo também através da minha casa de análise de investimento e da minha consultoria personalizada. Todos os links para investir com a minha ajuda estão aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos ao que interessa aí, vamos falar de BTLG. Eu vou abrir para vocês aqui o fato relevante e vamos aí aos principais pontos. Eu vou comentando para vocês ao longo do vídeo, tá? Então, em complemento ao comunicado ao mercado divulgado no dia 15 de abril, o fundo celebrou nesta data instrumento de compra e venda, tendo por objeto a aquisição de um portfólio composto por 11 ativos preponderantemente localizados em São Paulo, sendo 94% da receita proveniente de ativos localizados em um raio de até 60 km da capital, contemplando a área total aproximadamente de 541 mil metros quadrados de imóveis prontos, performados, ou seja, eles já estão alugados, pelo montante total de 1,77 bi, tá? Vamos arredondar isso aqui. Por que é muito importante esse detalhe de 94% da receita ser proveniente de imóveis localizados próximos de São Paulo, aqui no raio de até 60 km? Existe aquela máxima do mercado imobiliário, né? Localização, localização, localização. E de fato a localização é mesmo um dos fatores mais importantes. A gente está tendo uma demanda muito aquecida, né? Muita gente querendo alugar galpão, principalmente e-commerce. Isso vem acontecendo desde a pandemia. Se tem muita gente interessada, isso pode gerar também uma super oferta. Muita gente construindo galpão para alugar. E aí tem um detalhe, constrói-se um galpão muito rápido. Quando a gente vê uma super oferta de lajes corporativas, por exemplo, escritórios, é muito fácil a gente mudar o portfólio ali do investidor para que ele acabe sendo proprietário de fundos imobiliários, proprietário de imóveis indiretamente, em localizações mais demandadas. Galpão, isso pode acontecer numa rapidez maior, surgir novos espaços, haver uma super oferta, e um galpão acaba competindo com outro que derruba o preço do aluguel, aumenta a vacância, etc. Uma coisa que não consegue fazer mesmo havendo uma super oferta é colocar todos os galpões nas melhores localizações. Por isso, o investidor tem que estar de olho em localização, 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 principalmente próximo dos grandes centros, e aí o mais importante de todos eles, São Paulo, tá? Qualidade de gestão também é muito importante, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês aí em relação à qualidade de gestão do BTLG. Aqui explica como é que vai ser feito o pagamento, né? Vai ser 1,1 bi agora e 614 num prazo de até 18 meses, ou seja, esse pagamento vai ser realizado em duas vezes. O detalhe é que desde já o fundo imobiliário vai receber a receita total proveniente do aluguel de todos os imóveis, mesmo não havendo pago tudo, beleza? O cap rate da transação é de 9,5%. O que é o cap rate, tá? É o preço o valor recebido pelo aluguel dividido pelo preço do imóvel, beleza? 9,4 é muito bom. Pensa que 9,4 ao ano seria equivalente a 9,4 mais inflação, porque esses contratos, quando são bons imóveis, quando são bem geridos, tem um reajuste anual ali pela inflação, ou seja, se a gente for investir, esses dias estava numa euforia aí para comprar o Tesouro IPCA, pagando IPCA mais 6% ao ano, tributado, né? Que a gente está falando de 9,5%, isento. Então isso é bem interessante. Agora olha o que é mais interessante aqui. Assumindo que o pagamento é parcelado, né?
o fundo vai receber um yield estimado de 14,6% ao longo dos 18 meses que antecedem o pagamento da última parcela. Cap rate é aluguel pelo preço do imóvel. Isso é uma métrica muito semelhante a yield. É mais correto se falar cap rate quando a gente fala do imóvel e yield quando a gente fala do fundo imobiliário. Yield nada mais é do que os dividendos pelo preço da cota. Yield não é dividendo. Dividend yield não é dividendo. Dividend yield são os dividendos pelo preço da cota e o cap rate é o aluguel pelo preço da cota. Aqui está querendo dizer a mesma coisa. Agora, por que inicialmente esse yield ou cap rate, né, se tiver escrito cap rate, é maior? Por que inicialmente é maior? Porque eu não estou falando que é o aluguel pelo preço do imóvel, só que ele não pagou 100% do imóvel no começo, né? Pagou 1,1, está faltando 614. Ou seja, o resultado dessa divisão, aluguel pelo preço, vai ser maior. Ou seja, inicialmente o fundo vai ter uma rentabilidade maior. Lembrando que o resto do dinheiro que ele tem em caixa continua sendo gerando receita lá, pelo menos ali a CDI ou algo próximo disso, tá? A receita desta operação representa 0,32 por cota. Vamos a alguns outros detalhes aqui que eu destaquei para vocês, e eu quero mostrar também o histórico do BTLG, fazer um comentário interessante sobre esse fundo. Deixa eu ver se eu marquei. Tá bom. Coloquei aqui, ó, o cap rate de 9,5% representa o mais alto dentre as transações imobiliárias recentes. Eu comentei para vocês que ele é muito bom. E se traduz em um custo aproximado de 3.250 metros quadrados, em linha com seu custo de reposição. Vamos lá. O que é o custo de reposição, pessoal? É o valor que você gastaria para construir um imóvel semelhante na mesma localização. Não é possível você construir um imóvel na mesma localização porque já tem um imóvel lá, tá? Mas se você fosse construir um imóvel hoje na mesma localização, imóveis semelhantes a esse, né? Porque foram 11 imóveis, você gastaria ali R$ 3.250 o metro quadrado, incluindo terreno, mão de obra, material de construção, etc. Isso quer dizer que eles compraram basicamente pelo valor necessário para construir. Ou seja, a compra foi muito boa de fato, o cap rate é muito bom, foi uma excelente aquisição realizada pelo time do BTG, aqui no BTLG. E se a gente está falando que eles compraram imóvel em linha com o custo de reposição e vale mais do que isso, porque nenhum imóvel vale o valor necessário para construí-lo, ele sempre vale algo a mais, você tem um potencial aí de valorização. Isso vai se traduzir em melhoria no aluguel lá na frente ou na venda do imóvel, tá? Pelo time de gestão, colocando aí bons dividendos, vamos voltar aqui, colocando aí bons dividendos no bolso do cotista, tá? Vamos lá, o que mais tem aqui de interessante que eu destaquei aqui para vocês? Isso aqui já comentei. Aí aqui tem mais alguns dados gerais, tá? Da aquisição, o valor da aquisição de 1,77, que equivale a 3,25 mil metros quadrados. Aqui fala 13 imóveis, lá em cima fala 11, tá? Realmente fiquei com essa dúvida aqui em relação ao fato relevante. É possível que aqui esteja mais correto. Ele até cita aqui 4 multiusuários, 9 monousuários. Então, o total deve ser 13 mesmo, e não 11, como eu comentei no começo do vídeo, porque é o que está escrito lá em cima, tá? A característica da transação, a maior transação imobiliária e logística da história dos fundos imobiliários, o que é muito interessante. A área bruta de 541.720, sendo que 15% é climatizado, alugados aí para 17 locatários. De novo, climatizado, galpão frigorífico. A gente tem uma demanda também aquecida por esse tipo de galpão, principalmente próximo dos grandes centros consumidores, e o aluguel desse tipo de imóvel costuma ser maior, tá? Aqui ele desenha para a gente também como é que vai ficar o BTLG após essa aquisição. O que eu achei interessante é que aumenta a exposição aí, em imóveis em São Paulo, sai de 85 para 89, e melhora a qualidade de galpões padrão A, né? Sai de 92% para 97%. Padrão A que a gente está falando do padrão construtivo desses imóveis. E depois da localização, eu diria que o padrão construtivo é o que mais deve ser olhado, tá? Quando a gente olha um imóvel aí, né? Primeira coisa a localização, depois o padrão construtivo. Agora eu estou aqui numa ferramenta chamada Com Dinheiro, uma ferramenta profissional que a gente usa aqui na nossa research, e justamente para traçar gráficos aí de rentabilidade, entre outras funções que a ferramenta entrega. E aqui o que eu puxei para vocês? O BTLG, desde janeiro de 2011, já explico por quê. Puxei o CDI, puxei o IFIX e puxei o IPCA também. Por que eu gosto de puxar quando o fundo tem prazo
desde 1 de janeiro de 2011, porque desta época a gente tem dados do IFIX, né? O IFIX representa a média de mercado dos fundos imobiliários, a média de retorno. Lembrando que esses gráficos são de retorno total, sempre cotação mais dividendos. Então o BTLG, linha verde, que vinha com uma performance muito ruim, abaixo da média de mercado. Deixa eu tirar o mouse aqui. A média de mercado é essa outra linha azul que está em zigue-zague aqui, tá? Ele vinha performando abaixo da média de mercado. E de repente ele deu um salto, né? Começou uma valorização, passou e ele vem estando aí acima da média de mercado e a tendência é continuar. O que aconteceu aqui? Esse fundo era gerido pela TRX, era o antigo TRXL, TRX Logística. E a gestora não foi muito feliz na gestão desse fundo, ele tinha umas amarras contratuais ali, no regulamento do fundo, desculpa, que travava bastante o trabalho da gestão. A gestão era menos experiente, eles vêm fazendo um trabalho muito bem hoje, muito bom. O TRXF não tem nada a ver com o trabalho que era realizado lá atrás, mas aí o BTG assumiu a gestão do fundo. Os fundos pertencem aos cotistas e não à gestora, então os cotistas decidem em assembleia entregar esse fundo para outra gestora. A gestora quiser assumir, ela assume, e o BTG assumiu e vem fazendo um trabalho excelente no BTLG, entregando essa performance aí para os investidores, tá? Enfatizando aqui, linha azul aqui mais reta, né, o CDI, ou seja, o CDI está muito em linha com o IFIX, ou seja, isso aqui é o CDI bruto, né? Na prática nem recebe o CDI bruto, você recebe o CDI líquido, seria menor, mas não, você se estiver tendo uma performance semelhante à média de mercado, tá ruim. Se comprar um ETF de fundo imobiliário, tá ruim. Você precisa colocar fundos imobiliários no teu portfólio de tal forma que eles performem acima da média de mercado, beleza? E o BTLG vem performando acima da média de mercado. Lembrando que não vale qualquer preço e não vale qualquer exposição, tá? E aqui eu coloquei o IPCA também para mostrar que quando a gente olha retorno total, tanto o IFIX, né, quanto... Tem uma porta aqui. Tanto o IFIX quanto o próprio BTLG entregam um retorno real para os investidores. Ainda assim, o IFIX mal supera o CDI, supera em alguns momentos, no momento atual não, até porque o CDI está bastante elevado. Por isso você, investidor, tem que superar também. Você precisa superar o IFIX, tá bom? Se você quiser a minha ajuda para investir, a nossa carteira está batendo o IFIX com folga. Os links estão aqui embaixo. Lembrando que, apesar de eu falar muito de fundo imobiliário nas redes sociais, na internet, eu sou analista especialista em fundo imobiliário. Na nossa casa de análise, a gente tem analista de ações, renda fixa, ativos no exterior, mais uma porta batendo aí. Ou seja, a gente ajuda você a investir em tudo. Inclusive, a gente tem serviço de wealth, onde a gente faz consultoria personalizada para investidores aí. O ideal é que tenha acima de 300 mil reais nas assinaturas, não sei qualquer valor, mas para o wealth, o ideal acima de 300 mil reais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Você pode falar com o nosso atendimento, você pode me chamar no Instagram, que está aparecendo aqui, e falar também lá com alguém do nosso time, ou falar comigo diretamente no Instagram para tirar todas as suas dúvidas. Beleza, galera? Não deixa de se inscrever aqui, compartilha esse vídeo, comenta aqui se você gostou desse formato e até a próxima.